Nós estamos hoje finalizando a nossa série Igreja Missional e nós passamos por uma jornada durante essas últimas 3 semanas, em que nós falamos sobre alguns temas em relação à missionalidade da igreja. Nós começamos falando sobre o Deus que procura os perdidos, o Deus dos perdidos, onde a gente aprendeu que Deus, Ele ama os perdidos. E que Ele veio atrás de nós, que estávamos no cativeiro do pecado, e nos colocou no seu aprisco, no seu povo. Nós usamos como texto Lucas 15, onde nós falamos sobre a dracma perdida e sobre a ovelha perdida, mostrando que Deus é um Deus engajado em recuperar, em resgatar o seu povo. Deus nos achou nos lugares mais escuros e sujos, e nos colocou num lugar de honra, que é o seu reino, que é a sua família, meus irmãos. Da mesma maneira que Deus ama os perdidos, nós, como seu povo, temos que entender que é nossa missão e parte do nosso mandamento amar também os perdidos de Deus, Como a gente ouviu recentemente no sermão cantado, aquele que Deus chama de filho, você chama e recebe como irmão, Na segunda semana nós ouvimos sobre o Espírito da missão, o Espírito Santo como propulsor da missão de Deus. Nós usamos o texto de Isaías 61, que fala que o Espírito do Senhor me ungiu para a proclamação do Evangelho, das boas novas. É a unção do Espírito que nos habilita para a proclamação do Evangelho com sinais sobrenaturais e com o anúncio do reino de Deus. Nós aprendemos que a missão de Deus, ela é de proclamar, mas não proclamar simplesmente verbalizando palavras, mas proclamar debaixo da unção do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para fazer missão. E na semana passada nós falamos sobre a grande comissão e a necessidade de compartilhar o Evangelho. A grande comissão consiste na proclamação de que Cristo Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou dos mortos. Isso é uma boa notícia. E essa boa notícia deve ser compartilhada com todo mundo, com todas as pessoas, com toda a criação de Deus. Somente quem tem um encontro com Cristo, como nós vimos na semana passada, como Maria Madalena, depois os discípulos de Emaús e depois os 11 que viram Jesus ressurreto, somente quem tem um encontro com Cristo e crê na ressurreição de Cristo Jesus é habilitado para compartilhar das boas novas. E nós vemos isso como parte antecessora do ID de Jesus. Jesus se revelou para os seus discípulos como ressurreto, mostrando que a morte não o deteve. E a partir dali Jesus deu sua grande comissão aos seus discípulos, que consistia na proclamação do Evangelho e na formação de discípulos. Proclamar o Rei e ensinar sobre o reino de Deus, inserindo esses crentes na família de Deus como novos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ideia de nós inserirmos as pessoas dentro do corpo de discípulos é justamente a ideia de nós congregarmos essas pessoas que estavam uma hora perdidas, agora estão dentro do reino de Deus e parte da família de Deus, que é a igreja de Cristo. Então, nós falamos sobre isso. E é muito importante a gente entender, porque assim, quando a gente fala sobre igreja missional, o termo missional parece algo muito século 21, a missionalidade, vários fóruns e conferências para falar sobre algo missional, Só que missionalidade é o nome coloquial, o nome do século 21 para um termo latim, missio Dei, que é parente de Agnus Dei e Imago Dei, Mesmo sobrenome, que significa missão de Deus, Deus, quando nós olhamos para o entendimento de missão, e missão sendo de Deus, ou seja, missio Dei, nós temos que entender que Deus ele está ativo no mundo e na história, trabalhando para redimir toda a criação. E a tarefa da igreja é justamente participar dessa missão que é de Deus. É interessante nós pensarmos, meus irmãos, que a teologia da Trindade, ela é missional, ela é missio Dei. Porque se você pensar bem, o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. É uma missão. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo sobre a igreja. É uma missão. O Espírito Santo é aquele que envia a igreja para a missão. Então a teologia da Trindade e a teologia de missão, elas são muito íntimas, porque está dentro do ser de Deus.
ir atrás ou enviar pessoas para um fim. Está fazendo sentido? Então nós precisamos entender que antes da missão ser uma ação ativa da igreja, é uma ação ativa de Deus. Deus se tornou, Deus é missionário. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu ser trinitário, Ele é missional. Não tem como nós, como serventes desse Deus, como servos desse Deus, acharmos que nós não estamos inseridos na realidade que temos uma missão. O nosso Deus tem uma missão e Ele compartilhou conosco. Deus, Ele não está enviando a igreja para uma missão qualquer, meus irmãos, mas Ele está convidando a igreja a participar e juntar-se a Ele na sua própria missão. A igreja não tem uma missão paralela à missão de Deus. A missão da igreja é a missão de Deus. E nisso consiste o ID que nós falamos na semana passada. É andar a partir de um ponto que nós iniciamos, ou de algo que foi iniciado. A missão não começou com os discípulos. A missão não começou na igreja primitiva, a missão começou no ser de Deus. E isso é muito belo, meus irmãos. Por isso que toda ação missionária deve resultar na igreja. Por quê? A igreja, ela não tem que ter um departamento de missões. A igreja não pode segregar a parte da missionalidade como algo apartado de toda a sua membresia. Porque todo nascido de novo, todo crente que foi alcançado pelo amor de Cristo, é um missionário porque o seu Deus é missionário. Então, eu queria hoje finalizar essa série falando com vocês de uma maneira muito prática, porque nós falamos sobre coisas belas, sobre a realidade e a importância do partilhar o Evangelho. Mas onde a gente vê isso na prática da igreja? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos, e eu queria falar hoje sobre a igreja de Antioquia, uma igreja que era missional. Atos capítulo 11. Nós vamos lendo e conversando, vou tentar expor de uma maneira mais dinâmica hoje. Nós vamos usar dois textos, Atos 11 e Atos 13, mas nós vamos fazendo essa dinâmica para que a gente chegue aonde nós vamos chegar nessa manhã, amém? Até o capítulo 11 de Atos, meus irmãos, Lucas está relatando os atos, né, justamente por isso que é o nome, né, pós-morte de Estevão, e o evangelho correndo pela Judéia e Samaria. Então você vê Pedro indo para Cesareia pregar na casa de Cornélio, você vê Filipe indo para Samaria pregar, encontrando Simão o mago. Então o autor de Lucas, o autor de Atos, que é Lucas, ele está escrevendo pós-morte de Estevão o que aconteceu. E em Lucas capítulo 8 vai nos mostrar que houve grande perseguição. No mesmo dia em que Estevão foi morto, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Ou seja, depois que Estevão morreu, ser crente em Jerusalém era um perigo. E aí a gente vê que Lucas começa a citar histórias que parecem estar acontecendo em sequência, mas na realidade, Lucas ele conta um pouco da história do que aconteceu com Pedro, com Filipe, mas emenda no capítulo 11, contando no mesmo momento o que estava acontecendo na cidade de Antioquia. A igreja de Antioquia, se você olhar no versículo 19, que é o versículo que começa a falar sobre isso, nasceu sobre crise e perseguição. Totalmente desfavorável aos olhos lógicos. Imagina você vai para uma cidade onde você está, de certa forma, fugindo de perseguição, sendo olhado como criminoso, chega nessa cidade e fala, vou fazer mais um crime, plantar uma igreja. Né? Não era favorável para esses cristãos fazerem isso, mas no versículo 19 diz assim, os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão, foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Então pensa bem, até então, até esse momento,
As únicas pessoas que sabiam, ouviam falar de Jesus, eram o povo judeu. Eram pessoas de origem judaica. O evangelho só havia sido anunciado para os judeus. Só que é em Antioquia que nós temos a primeira ação em direção aos gentios. E aqui, gentil não é uma pessoa não judia, mas eram pessoas que não temiam a Deus, não conheciam o Deus judeu de Israel. Até então, somente os judeus tinham ouvido, mas agora, depois que chegou esses homens de Chipre e de Cirene, na cidade de Antioquia, os discípulos começaram a falar que Jesus havia ressuscitado para gregos, para pessoas ímpias, para pessoas que não faziam parte da aliança de Abraão. Os discípulos eles foram impelidos pela mão do Senhor em anunciar o evangelho aos gentios. E Deus olhou para isso e falou: vou endossar isso porque esse é o meu desejo, alcançar todo o povo, de toda língua, de toda nação, fazendo com que aquela promessa que ele fez a Abraão, de que Abraão seria pai de muitas nações, fosse uma realidade, começando ali, na cidade de Antioquia. Deus acrescentou em grande número, como nós vemos aqui no versículo 21, essa igreja, fazendo com que isso demonstrasse a fidelidade de Deus e o desejo de Deus em crescer aquela igreja ao ponto da fé deles ser famosa até em Jerusalém, que era a sede da igreja cristã. Até aí, então, a gente vê que tudo começou quando esses caras que chegaram de Chipre e de Cirene começaram a falar: cara, isso não é só pra gente. Isso não é só com o povo de Israel ou com o povo judeu. Isso é com quem crê em Cristo Jesus. E Deus fez com que o povo gentil, o povo grego, despertasse para a fé em Cristo Jesus. A Antioquia que a gente está falando, gente, é muito interessante porque no Novo Testamento você tem a Antioquia da Psídia, que é se não me engano, é um dos trajetos da viagem missionária de Paulo, e também faz parte da região da Galácia, que Paulo escreve a sua carta aos Gálatas e envia. Mas nós temos também a Antioquia, que esse texto está falando, que é a Antioquia conhecida como Antioquia da Síria. Ela fica na região sul da Turquia, próxima à fronteira com a Síria. É a terceira maior cidade do Império Romano daquela época, depois de Roma e Alexandria, e um importante centro comercial e cultural, ou seja, a cultura grega, tudo que diz respeito à cultura do povo antigo, do povo da época de Jesus, do Império Romano, circulava naquela região. E aqui a gente vê que essa igreja, ela começou despretensiosamente, começou com compartilhar do Evangelho. Só que o que é lindo é que esse começar despretensioso, Deus acrescentando pessoas, a igreja crescendo, fez com que essa igreja ficasse famosa em Jerusalém, como eu disse. E em Jerusalém eles ficam sabendo e falam: precisamos checar o que está acontecendo com esse povo. Vamos mandar uma pessoa para ver o que está acontecendo. No versículo 22 diz que quando a notícia chega aos ouvidos da igreja de Jerusalém, eles vão escolher Barnabé. Barnabé, vai até Antioquia e veja o que está acontecendo. Barnabé pega sua malinha e vai para Antioquia. Deus aprove que Barnabé viesse de Jerusalém até Antioquia e visse o que estava acontecendo. E o que acontece com o coração de Barnabé? O texto vai dizer no versículo 23 que quando Barnabé chega em Antioquia, o seu coração é cheio de alegria. E ele fica entusiasmado e começa a exortar e encorajar a essa igreja a permanecer no Senhor. Só que com a chegada de Barnabé, o versículo 24 vai dizer que depois que Barnabé estava compartilhando do evangelho com eles, exortando, o texto vai dizer que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E depois que ele chegou, vindo de Jerusalém, vendo a alegria daquele povo e compartilhando do evangelho, a igreja aumentou ainda mais. Então nós temos aqui um primeiro fato: compartilhar o evangelho, os gregos creram e aí a igreja começou. A igreja cresceu, chegou até Jerusalém, a ciência de que a igreja está crescendo, manda Barnabé. Barnabé chega, compartilha mais do evangelho, exorta aquela igreja, edifica aquela igreja cresce ainda mais. O que Barnabé faz? No versículo 25, Barnabé pega o seu caminho para Tarso e ele vai atrás de um companheiro.
um cara extremamente importante para a história da igreja, um dos caras que muitas pessoas têm como inspiração, conhecido como Saulo de Tarso, ou Apóstolo Paulo. Barnabé, ele fica perplexo com a realidade do favor de Deus em relação àquela igreja em Antioquia. E ele vê que ele precisava de mais braços. Mas não somente isso, ele vê que aquilo que ele talvez sonhava em ver o evangelho sendo propagado para os gentios, que paralelamente também o seu outro amigo sonhava e tinha como vocação os gentios, estava acontecendo diante dos olhos dele. Mas ele não fica ali, poxa, que legal, ele fica entusiasmado, e ele vai andar cerca de 2 dias até Tarso para buscar Paulo, meus irmãos, a pé. Ele vai e busca Paulo e traz Paulo a Antioquia. E Paulo e Barnabé ficaram lá durante 1 ano inteiro, fazendo com que muita gente fosse instruída no Evangelho. Muita gente fosse edificada pelo Evangelho. Foi um trabalho missional, o primeiro trabalho missional com gentios que Paulo e Barnabé fizeram. Sabe o que é o mais belo? Que esse trabalho missional foi voltado para uma igreja local. Um parêntese, toda a realidade de missionalidade precisa estar linkada, dando resultados ou encorajada por uma igreja local. Se você vai para a missão, se você deseja ir para a missão, para fazer um abrigo para crianças, mas esse abrigo para crianças não é amparado por uma igreja local que abraça essas crianças, que faça com que elas que eram perdidas agora sejam inseridas na família de Deus, que é a igreja, você não está fazendo missão de Deus. Missão de Deus é igual igreja. Ser missionário é ser alguém que está edificando a igreja de Jesus. E Paulo e Barnabé são uma amostra disso. Eles poderiam simplesmente montar o colégio da nova perspectiva judaica messiânica. Não, eles trabalham na igreja local. Não estava anotado isso, mas deixa aí para você, tá? Paulo chega em Antioquia e fica lá durante 1 ano. E aí a gente vê no versículo 26, que depois desse 1 ano de trabalho, é em Antioquia, totalmente diferente ou distante da realidade dos primeiros discípulos que estavam em Jerusalém. É em Antioquia que nós vemos que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Pensa bem, em Jerusalém estão os 11 apóstolos, sentados lá. Eles eram chamados de discípulos, apóstolos. Mas é lá numa cidade, onde uma igreja tem pessoas que eram conhecidas como ímpias, inimigas de Deus, que agora estão voltando seu coração para o Senhor, reconhecendo a Cristo como seu Salvador, depositando sua fé na ressurreição de Cristo Jesus. É nessa igreja distante e estranha, com gente esquisita, gente que não era parte da aliança de Deus. Nossa, eu estou tão grave assim? Meu Deus. É nesse lugar, meus irmãos. Não sou eu, né? Que bom. Vamos lá. É nesse lugar que nós vemos o nome cristão aparecer. Não foi Pedro que foi chamado primeiramente de cristão. Não foi Mateus. Não foi Maria, a mãe do Senhor. Foram essas pessoas, os gentios, que receberam o nome de cristãos. Quando eu estava lendo isso, eu até me emocionei, porque eu fiquei pensando, falei, Jesus, como o Senhor, em sua providência, faz com que isso seja extremamente escandaloso. Porque, se você pensar bem, João que deitou no peito do Senhor, João que era o discípulo amado, não foi o primeiro a ser chamado cristão. Mas o povo estranho, de um lugar estranho, que nem era para eles, foi chamado cristão. Que significa pequeno Cristo. Só que também a gente vê como beleza ser chamado de cristão, porque eles expressavam o caráter de Jesus, o testemunho de Jesus. O ensino de Paulo e Barnabé foi tão forte que eles expressavam a realidade de Cristo, eles criam, eles verbalizavam sua fé em Cristo Jesus. A igreja, ela era uma igreja que amava e expressava a devoção a Jesus. Só que se você entender no contexto, ser chamado cristão para esse texto era motivo de zombaria.
Porque pensa bem, os judeus não criam que Jesus era Cristo. Mas os gentios de Antioquia sim criam. Os ímpios gregos não criam nem no Messias. Então, quando essa igreja começa a ser chamada de cristãos, eles estavam sendo zoadinhos. Porque eles estavam provavelmente sendo taxados como criam numa mentira. Vocês creem que Jesus ressuscitou dos mortos? Isso, o pensamento grego, se você for ver depois em Atos 17, isso era um escândalo. Isso era motivo de zombaria, ao ponto de quando Paulo, no meio do seu discurso, está falando de coisas belas, citando poetas gregos e tudo mais. Quando ele fala que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os caras falam, para com isso aí, cara, isso é demais. Eles eram chamados de cristãos porque eles criam que Jesus era Deus. E que Jesus não foi detido pela morte. Em um contexto não judeu, Cristo não significa ungido. Mas Cristo significa oleoso. Ou seja, ó a turma do óleo ali. Ó os encebados. Essa era a conotação de cristão. Mas isso não quer dizer que eles se sentiam maus por isso. Pelo contrário, nós vamos ver o texto adiante que essa igreja continua sendo fiel. Essa igreja, ela expressa a realidade missional de Deus. Mesmo que isso fosse motivo de zombaria, essa igreja nasceu num contexto de dificuldade, perseguição, mas com grande favor do Senhor para expressar a sua glória no meio dos gentios. Para expressar a luz de Deus em meio aos gentios. Mais para frente, quando você vai ver Atos capítulo 13, Paulo pregando pela primeira vez aos gentios, Paulo vai falar que a luz de Deus invadiu os gentios e os gentios se alegraram ao saber que eles estavam sendo agraciados por Cristo Jesus como esperança deles também. Mas veja bem, Atos, no capítulo 11, continua falando dessa história dessa igreja. Essa igreja que nasceu de uma ideia missional, recebeu missionários para edificar ela, agora ela tem uma ação de impacto social para aquele tempo. O versículo 27 vai dizer que naqueles dias profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judeia. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Veja bem, no versículo 27 nós vemos uma mobilização de profetas que saíram de Jerusalém e estavam indo para Antioquia. A importância que essa igreja teve em relação à igreja primitiva, meus irmãos, vocês não fazem ideia. Nós muitas vezes pensamos a igreja primitiva como uma igreja de Atos, focada principalmente em Atos 2 até o capítulo 6, 7, quando a gente vê os discípulos falando que tinham tudo em comum, que eles viviam comunidade, vida de comunhão, mas a igreja de Antioquia é o catalisador para a missão de Deus chegar até nós. E nós não podemos negligenciar isso. Porque uma igreja que tinha comunhão, mas não tinha missão, era clube. No versículo 27, nós vemos que a igreja de Antioquia era uma igreja que não desprezava a manifestação e a direção do Espírito Santo. E isso se repete mais vezes, nós vamos ler daqui a pouco, Atos capítulo 13, isso acontecendo. A igreja de Antioquia, ela nasceu de um contexto missionário, foi abençoada por missionários, mas ela foi abençoada em não negligenciar a manifestação do Espírito Santo e dos dons espirituais. É importante a gente ressaltar que quando a gente fala sobre manifestação de dons, meus irmãos, na igreja, nós estamos falando da manifestação do próprio Deus, e não de habilidades e coisas e talentos que nós temos. Paulo vai falar para a gente em 1 Coríntios capítulo 12 que a manifestação do Espírito é dada, cada um conforme ele deseja. A uns ele dá dom de profecia, outros dons de línguas, mas todas essas são manifestações do Espírito. Ou seja, se tem alguém com algum dom na igreja, esse dom não é dessa pessoa. Esse dom é Deus se expressando por meio dessa pessoa para a edificação da igreja. E a igreja de Antioquia recebia profetas, imagina. Hoje, se eu falar para vocês, na semana que vem nós vamos receber uma comitiva profética, talvez muitos irmãos não venham no culto porque vão falar que eu sou menino.
Mas essa igreja, ela não desprezava a profecia. Essa igreja amava a manifestação do Espírito. Ágabo, que está em questão aqui no versículo 28, ele estava lá em Antioquia e foi movido pelo Espírito Santo para indicar uma fome mundial. Veja bem, uma igreja que não tinha expressão tão poderosa assim por não ser do corpo diretivo dos apóstolos, era uma igreja gentil que agora estava recebendo profetas que estavam falando sobre coisas que aconteceriam no mundo. Lucas, ele ressalta que essa profecia, ela era verídica quando ele cita que a fome que Ágabo percebeu pelo Espírito Santo iria acontecer, ocorreu no reinado do Império Cláudio. Ou seja, Lucas testificando, o Ágabo não estava falando da parte dele, mas estava falando da parte do Espírito de Deus. E aí o que acontece quando a igreja recebe do Espírito Santo uma informação, uma profecia? A igreja se mobiliza em ação social. O que essa igreja faz, meus irmãos? Essa mobilização, ela não aconteceu por meio da liderança dessa igreja. Essa mobilização não aconteceu por meio do corpo de presbíteros. O texto vai dizer para a gente, no versículo 29, que foram os discípulos de Jesus. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar para a Judeia alguma coisa. Os discípulos mostram aqui que existia um senso de corpo de Cristo tão grande naquela igreja, de que não precisava o pastor fazer um apelo emocional, mostrar foto de criança com fome, falar, olha os irmãos, não, os discípulos entenderam que o Espírito Santo estava comunicando algo. Como nós reagimos àquilo que o Espírito está comunicando? Eles se moveram em generosidade. Eles perceberam que haveria um fato muito importante que impactaria irmãos na fé. E eles falaram para eles mesmos, vamos nos mobilizar e vamos dar segundo o que a gente tem. Só que, pensa bem comigo, por que eles se motivaram a mandar para a Judéia ofertas? Não poderia mandar para outra igreja? Sei lá, para Samaria, que Filipe estava lá evangelizando. Eles vão mandar para a Judéia. A primeira coisa que essa igreja estava apontando quando eles vão mandar recursos para a Judéia é de que eles estavam demonstrando unidade entre judeus e gentios. A igreja de Antioquia, ela era formada majoritariamente por gentios convertidos. Quando eles enviam ajuda para os cristãos judeus, eles estão falando que eles amavam os judeus. Agora pensa bem, se você olhar, se você estudar um pouquinho de Novo Testamento, as cartas de Paulo a Efésios, Gálatas, você vai ver que já existia uma rixa entre as igrejas. Imagina uma igreja que não está ofendida com as rixas e fala, nós vamos pagar com amor, vamos ser generosos, vamos enviar recursos para os judeus. Ah, mas o judeu se sente melhor porque eles são donos da promessa, não importa. Nós amamos eles e nós somos amados pelo mesmo Deus que nos amou. Quando eles decidem enviar uma oferta para a Judéia, eles estão falando, nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos uma igreja só. Nós não somos igrejas de judeus e gentios, nós somos a igreja de Cristo. A segunda coisa que nós entendemos sobre motivações para a oferta dessa igreja é apoiar aos que primeiro pregaram o Evangelho. Porque veja bem, só chegou o Evangelho a Antioquia porque os judeus foram afetados pelo Evangelho e pela realidade de Cristo. Os cristãos de Jerusalém foram os primeiros a anunciar a mensagem de Jesus. E os gentios se sentiram na obrigação de demonstrar gratidão por isso. Porque pensa bem, eles estavam em densas trevas, perdidos, mas de repente eles começaram a ouvir a respeito de Jesus. E que esse Jesus era judeu, e de que esse Jesus tinha discípulos em Jerusalém. E um último fator, porque eles se motivaram em ter uma ação social, uma ação de impacto, além da realidade das quatro paredes da igreja, pela Judéia. A necessidade real dos judeus. A Judéia, ela era uma região pobre. E eles sabiam que quando a fome viesse, a fome na Judéia seria grave. Só que a igreja de Antioquia, por ser um centro comercial, centro cultural, a terceira cidade mais importante do Império Romano, tinha dinheiro para mandar para a igreja da Judéia.
Você vê aqui uma movimentação em amor, nós amamos os judeus. Nós vemos uma atitude de unidade, nós somos uma igreja só, ou seja, o que o irmão está passando do outro lado do mundo deve corresponder, nós devemos corresponder à dor desse irmão. E nós vemos também senso de necessidade nessa igreja. Eles poderiam mandar para qualquer lugar, eles poderiam fazer, estou mandando dinheiro. Não, eles foram sábios e intencionais em abençoar a igreja da Judéia. Por quê? Porque eles sabiam da necessidade daquela igreja se uma fome viesse. Todos esses motivos, meus irmãos, vão denotar para a gente um grau de discernimento que essa igreja tinha. Um grau de discernimento em relação ao corpo de Cristo e à missão de Deus. Porque os recursos que eles tinham não tinham fim neles mesmos. Essa igreja tinha consciência que eles tinham dinheiro, estavam num lugar muito legal, estavam numa boa localização cultural e social, mas eles sabiam que aquilo não era para eles mesmos. Isso mostra o quanto eles estavam empenhados em estar sendo cooperadores da missão que Deus tem. Atos capítulo 13. Versículo 1, versículo 4 vai dizer para a gente o seguinte: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Uma pausa. Imagina você congregar com o irmão Paulo na sua igreja. Essa igreja era embaçada, cara. Né? Imagina que membro, quem é o membro da sua igreja? Não é o Vilas Boas, é Paulo. Só isso. Continua. Enquanto cultuavam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo. O texto está dizendo que quem disse isso? O Espírito Santo. Para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então nós temos aqui, nós vimos o início dessa igreja sendo uma igreja que começou com uma ação missional, em que irmãos compartilharam do evangelho e essa igreja cresceu. Nós vemos que depois Paulo e Barnabé se juntam a essa igreja e começam a congregar nessa igreja. E eles edificam essa igreja por meio do ensino. Nós vemos que essa igreja se engaja em fazer uma ação de impacto social para os crentes da Judéia, para a região da Judéia. E agora nós vemos Antioquia se tornar uma base de envio para missionários. Olha bem para a gente, vamos pensar bem nesse texto. Antioquia era formada por membros notórios, já disse aqui, Paulo, para começar. Mas ela não era uma igreja que esbanjava pessoas no mesmo calibre de Paulo. E por que nós pensamos isso? O texto não cita o nome de todos os irmãos. O texto vai dizer para nós que existia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Tananã, 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 tananã. Barnabé e Saulo. Não era todo mundo. Eles tinham pessoas capacitadas, eles tinham pessoas muito boas para exercer a missão. Aquela igreja era abençoada por esses mestres e profetas, mas eles não tinham todas as pessoas como Barnabé e Saulo. Não era grande quantidade de pessoas como Barnabé, Saulo e os outros homens citados. Mas eles tinham relevância dentro da igreja. Eram homens de autoridade dentro da igreja, eram homens que ensinavam a igreja de Cristo em Antioquia. Era como se esses homens fossem fundamentos da igreja, os melhores da igreja. Eles não estavam ali sobrando sem fazer nada. Eles não estavam de férias, num tempo sabático. Eles estavam em missão. Eles eram homens ativos na vida da igreja local em Antioquia. Só que o que acontece no versículo 2? Enquanto eles estavam cultuando ao Senhor, ou como algumas versões vão dizer, ministrando ao Senhor,
E aqui é muito legal a gente pensar que ministrar ao Senhor é um paralelo ao ofício sacerdotal dos sacerdotes do Antigo Testamento. Os discípulos de Antioquia estavam diante de Deus oferecendo orações, súplicas, se apresentando à presença de Deus. Parecia que essa atitude de se apresentar à presença de Deus era algo comum na igreja primitiva. Porque a gente vai ver em Atos 2, Atos 4, falando que eles sempre estavam permanecendo em oração, ministrando diante de Deus. Era uma igreja que estava em oração naquele momento. E no meio do culto, o Espírito Santo disse: separa Barnabé e Saulo. O Espírito Santo podia chamar o irmão porteiro da igreja. O Espírito Santo podia chamar a irmã da limpeza. O Espírito Santo podia chamar quem ele quisesse, mas Barnabé e Saulo era mexer no tesouro que aquela igreja tinha. Só que essa igreja não estava apegada a Paulo, Barnabé ou quem fosse. Estava apegada à direção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo pede para que Saulo e Barnabé fossem separados para a obra pelo qual ele havia chamado esses ministros, essa igreja não mede esforços em obedecer a Deus e enviar os seus melhores para a missão. Pensa bem, não era a sobra, meus queridos. Não era quem não estava ativo. Eram os melhores. O Espírito Santo disse, e não foi somente com o corpo de presbíteros da igreja, porque o texto vai dizer que eles estavam cultuando e jejuando, a igreja coletivamente estava diante de Deus. A igreja inteira ouviu: enviem Barnabé e Saulo. A igreja de Antioquia entendeu que quem mandava na igreja não era o pastor sênior. A igreja entendeu que quem estava presidindo a Assembleia dos Santos era o próprio Deus, por meio do seu Espírito. E era necessário que a igreja correspondesse à vontade desse Deus. Quando nós falamos sobre envio de missionários, meus irmãos, nós aprendemos com Antioquia que a iniciativa do envio não são de homens. A iniciativa de Paulo e Barnabé serem enviados partiu do Espírito Santo. Só que nós, como corpo de Cristo, e assim a igreja de Antioquia, eles entenderam que enviar Paulo e Barnabé para a missão era ser parceiro de Deus na sua missão. Vamos ser parceiro de Deus no avanço do evangelho para os gentios, enviando Barnabé e Saulo. E eu já estou terminando. O que nós precisamos entender aqui sobre a igreja de Antioquia, a expressão da igreja de Antioquia para nós? Primeiro, a igreja de Antioquia foi a primeira igreja gentílica na história da igreja. Mas não somente isso, ela foi a igreja mais engajada na grande comissão de sua época. Quando nós vemos lá em Atos 11, Deus acrescentando a essa igreja, isso era o fator de essa igreja corresponder ao discipulado, ao evangelho, não somente como ouvintes, mas principalmente como proclamadores desse evangelho. Uma igreja saudável, como a igreja de Antioquia, cresceu, meus irmãos. E se nós, como filhos de Deus, queremos caminhar com o Senhor como uma igreja saudável, nós precisamos aprender a corresponder aos apelos de Deus para a sua missão. A segunda coisa que nós vemos é que a igreja de Antioquia foi base missionária para a missão dos gentios, tendo enviado Paulo e Barnabé na sua primeira viagem e Paulo e Silas na sua segunda viagem missionária. Foi uma igreja local,
num lugar que talvez não teria tanta fama como talvez nós pudéssemos olhar para Jerusalém e a igreja dos apóstolos em Jerusalém. Mas foi uma igreja local onde o Espírito Santo convocou e enviou nominalmente pessoas para a obra missionária. O Espírito Santo não falou, tem um apelo, quem que é? Não, ele falou, quero Paulo e Barnabé comigo. Não importa o que eles estão fazendo aí em Antioquia, eu quero eles na minha vontade. Terceira coisa que nós vemos é que a igreja de Antioquia, ela tinha a missão, ela tinha o ensino e ela tinha o fogo do Espírito. E como nós vemos isso? Nós vemos isso por meio do envio para as missões, por meio do ensino dos apóstolos e a manifestação dos dons nessa igreja. Uma igreja missional, ela tem missão, ela tem ensino e tem fogo do Espírito. E o mais belo e mais importante é que a igreja de Antioquia era uma igreja de plantadores de igreja. Porque Paulo não vai para os confins da terra para fazer turismo. Paulo não vai para arrecadar dinheiro. Paulo não vai para fazer ações sociais. Paulo vai, planta igreja. Paulo chega numa cidade, começa a partilhar do evangelho, igreja. Antioquia era uma igreja de plantadores de igreja. E o que nós aprendemos com Antioquia, meus irmãos? Para a nossa realidade como Imagodei. A igreja, ela não depende de condições favoráveis para nascer ou se envolver na missão de Deus. A igreja de Antioquia nasceu em meio à perseguição. A Imagodei nasceu em meio à pandemia. Mas a igreja de Antioquia foi ativa em meio às crises financeiras. Eles foram intencionais na missão de Deus. Eles não esperavam um momento favorável. Vamos dar dinheiro quando sobrar. Vamos dar dinheiro quando parar de pagar o IPVA. Vamos dar dinheiro quando passar o tempo ruim. Vamos nos envolver na missão de Deus quando eu tiver terminado a minha faculdade. Vamos nos envolver na missão de Deus quando eu estiver casado. E com meus filhos depois da sua primeira fase de infância, porque é muito difícil. E eu sei como é. Não, meus irmãos. Eles foram ativos, intencionais na missão. Mesmo que as coisas não fossem favoráveis, porque a missão era maior do que qualquer cenário de desfavor. Nós precisamos aprender com Antioquia que obediência e corresponder com a vontade de Deus da missão é imperioso. Se Deus nos chamou para sermos seu povo, nós estamos inseridos e fazemos parte da sua missão. Se nós não estamos sendo intencionais em missionalidade, em missiodei, nós não estamos talvez dentro do povo de Deus. Nós aprendemos também que a igreja de Antioquia, ela era liderada por um Deus missionário. Ela pulsava por missões, por saber que Deus havia feito grandes coisas por meio da chegada do evangelho a eles. Pensa bem que os caras que chegaram de Cirene e Chipre começaram a falar para eles que nem eram uma mensagem para eles. E de repente eles estavam inseridos no povo e no reino de Deus. Essa igreja pulsava por missão, por ser Deus o líder mor da igreja. E eles correspondiam a Deus por meio do envolvimento da missão. Se Deus pedisse qualquer pessoa, a igreja de Antioquia estava disposta a dar. Se Deus pedisse qualquer coisa, a igreja de Antioquia estava disposta a dar, porque eles entenderam que eles estavam sendo liderados por um Deus missionário, e todas as coisas que eles tinham e eram estavam a serviço desse Deus. E nós precisamos desse coração hoje. O que nós temos, quem nós somos, o que nós não somos, deve estar a serviço desse Deus. Uma outra coisa muito importante que nós aprendemos com a igreja de Antioquia é que a igreja de Antioquia não tinha um olhar para si mesmo. Não tinha um olhar em si mesmo, de crescimento, de avanço, de relevância, de
qualquer coisa que os homens tentam olhar como sinal de igreja legal, estrutura, seja o que for. A igreja de Antioquia tinha um olhar para Deus, primeiramente, porque eles ministravam ao Senhor e ouviam do Senhor qual era o próximo passo da missão. Eles tinham um olhar para Deus e para onde Deus estava olhando. Percebe a diferença aqui? Primeiro, a missão está ligada em nós olharmos, conhecermos e ouvirmos a respeito de Deus. Sermos amigos e parceiros de Deus, para depois nós fazermos alguma coisa para Deus. Porque missiodeia é ser parceiro de Deus, primeiro. Se nós estamos colocando a causa antes da pessoa de Deus, não é missão. A igreja de Antioquia olhava para Deus, para que Deus pegasse os olhos deles e fixasse aonde Deus quisesse que eles olhassem. Foi assim que aconteceu com a Judéia. Foi assim que aconteceu com Paulo e Barnabé indo para a missão. Eles estavam olhando para Deus. Eles estavam ouvindo de Deus, sendo guiados por Deus. Deus aponta e diz, dá dinheiro para tal lugar. Faz isso, faz aquilo. Mas antes eles estavam olhando para Deus. Eles não estavam olhando para ver qual que é o país que mais precisa ou menos precisa. Eles não estavam olhando para dados, eles estavam olhando para Deus. A prova que essa igreja não tinha olhar para si, não é só simplesmente essas mobilizações, mas principalmente, sempre dar o seu melhor. Generosidade, meus irmãos. Talvez você e eu fiquemos pensando assim, poxa, se Deus guiasse hoje nós enviarmos quem você quiser, quem que você acha relevante na nossa igreja hoje, talvez você se sentiria desconfortável, até mesmo talvez eu me sentiria desconfortável. É nisso que Deus quer tocar no nosso coração nessa manhã. É remover os ídolos que nós criamos no nosso coração. É remover as dependências e os apegos que nós desenvolvemos, que deveria estar desenvolvida na pessoa de Deus, e não em homens, e não em causas. Porque essa igreja, ela deu o seu melhor em finanças e em pessoas. A generosidade dessa igreja foi conhecida em dar oferta aos pobres. A generosidade dessa igreja foi conhecida em dar os melhores obreiros. Tudo isso porque eles eram parceiros da missão de Deus. E aí nós entendemos que é graças a Deus, por meio da igreja de Antioquia, meus irmãos, por meio dessa generosidade, por meio dessa submissão a Deus e sua vontade, por meio da submissão e do guiar do Espírito Santo a essa igreja, que o Evangelho chegou aos gentios e chegou até nós. Porque, não sei se você sabe, você é um gentil. É por meio dessa igreja, lá no começo da igreja primitiva, das reações dessa igreja, do corresponder ao Espírito Santo dessa igreja, que nós temos Imagodei hoje. E sabe, meus irmãos, a minha oração nessa manhã é que o fervor, a generosidade, a paixão, a submissão de Antioquia a Deus sejam marcas da Imagodei. E eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Feche seus olhos. Peça a Deus agora misericórdia e graça do Senhor sobre você e sobre nós, nessa comunidade. Eu sei que muita gente nesse momento tenta olhar e falar e jogar a responsabilidade de arrependimento sempre para o corpo e você sempre retirado do corpo. Não, a igreja precisa arrepender, porque eu sei que eu preciso
Porque eu sei que eu sou generoso, mas a igreja não é generosa. A Imagodei precisa ser missional, porque eu sou missionário. Mentira, todo mundo que está inserido na família de Deus precisa corresponder em arrependimento. Então, eu não vou fazer um apelo se você sente que você precisa se arrepender ou coisa do tipo. A nossa comunidade tem um chamado do Espírito Santo agora. Nós aprendemos que uma comunidade, uma vez na história, correspondeu ao guiar do Espírito. E Deus fez história por meio desse corresponder. Se eu e você somos parte do corpo de Cristo nessa manhã, corresponda em arrependimento e compromisso ao Espírito Santo que está nos chamando para a sua missão nessa manhã. Então comece a orar no seu lugar, meu irmão. Levante sua voz agora. Permita o Espírito Santo encher o nosso coração de temor, de responsabilidade, de relevância, que a vontade dele é maior e imperiosa sobre nós. Nós cantamos agora pela manhã que como um sino que retine, assim somos nós sem o Espírito Santo. Então diga a ele, Espírito Santo, nós dependemos do Senhor para nós realizarmos a missão do Senhor aqui nessa cidade. Porque uma igreja missional, uma igreja que está sendo guiada pelo Espírito. Uma igreja missional não é uma igreja utópica, uma igreja missional é uma igreja real. E a prova disso é que as Escrituras apontam que uma igreja um dia correspondeu ao chamado de Deus para ser parceira de Deus em missão. Nessa manhã, Senhor, nós queremos corresponder com o nosso eis-me aqui, Deus. Nós queremos dizer, Senhor, perdoa, Deus, o nosso coração incrédulo em relação ao que o Senhor pode fazer. E nos permita viver agora, Senhor, para a sua glória. Permita nós sermos realmente íntegros em relação à missão do Senhor. Permita que o nosso coração, Deus, seja batizado com fervor, paixão, fogo de Deus agora, sobre os nossos corações em relação à pregação e proclamação do Evangelho, Senhor. Ajuda-nos agora, Espírito Santo. Toma essa sala, toma esse lugar, toma essas pessoas nas suas mãos. Toca-nos agora para que nós venhamos corresponder, não segundo somente as nossas emoções, mas em obediência ao seu senhorio. O Senhor está nos chamando à proclamação, Deus. Nós queremos proclamar o Evangelho. O Senhor está nos chamando ao arrependimento. O Senhor está nos chamando a edificar famílias fortes. Nós queremos corresponder ao seu senhorio e permitir, Senhor, que nós sejamos parte da sua missão. É um privilégio para nós, Senhor. Porque o Senhor é Deus e o Senhor não conhece limites da nossa incredulidade e da nossa apatia. O Senhor é Deus poderoso que poderia fazer tudo sem a gente, Deus. Mas agora nós pedimos perdão pela nossa frieza espiritual, Senhor. E aqueça os nossos corações nessa sala agora, Espírito de Deus. Enche esse lugar agora, Espírito. Gera arrependimento, gera dor e choro pelos perdidos. Gera agora, Deus, no nosso coração, desejo para que a sua vontade, o seu reino, seja na terra como é no céu, Senhor. Espírito Santo, nós honramos a sua obra nesse lugar, a manifestação do seu Espírito com dons, com tudo que o Senhor pode fazer aqui nessa sala, Senhor. Nós queremos ver sinais nesse lugar. Nós não somos apáticos, nós não achamos que o Senhor pode fazer se o Senhor quiser. Nós queremos que o Senhor faça, Deus. Nós desejamos a sua obra no nosso meio. Nós não estamos esperando como um homem na beira do tanque. Nós queremos, se mova nesse lugar, Espírito de Deus. Nos capacita para a sua missão, Senhor. Nos capacita com poder. Espírito de Deus, chama-nos pelo nome como você chamou Paulo e Barnabé. Chama-nos nessa manhã, Espírito. Nós queremos ter um compromisso contigo, Deus. Não permita que nós sejamos negligentes, Senhor. Não permita que questões financeiras impactem na pregação do Evangelho. Não permita que a nossa satisfação pessoal seja algo que impacte em nós não pregarmos o Evangelho, Senhor.
Não permita, Senhor. Não permita, Espírito de Deus. Remova agora todo zelo pela nossa reputação. Remova agora todo zelo pela nossa timidez, Senhor. Porque muitas vezes nós chamamos de timidez aquilo que é resistência ao seu comando, Senhor. Ó Espírito, vem nesse lugar, Espírito de Deus. Eu sinto que Deus vai começar a compartilhar com pessoas aqui desejo por fazer coisas em relação aos perdidos, ou desejo por desenvolver ministérios dentro da nossa comunidade. Talvez você se sente chamado para trabalhar com pessoas de um certo nicho, ou mobilizações específicas que talvez hoje na nossa comunidade nós não temos. Eu quero encorajar você a me procurar durante essa semana, se isso acontecer com o seu coração. Talvez Deus vai te dar a possibilidade de trabalhar com empresários ou pessoas de esporte. Não sei. Eu não quero ser alguém que vai te dar alguma coisa aqui. Eu quero que você corresponda ao chamado do Espírito Santo. Se você sente que o Espírito Santo está te chamando a se comprometer com algum povo específico, seja da nossa igreja local, ou seja de pessoas que nós não estamos alcançando, me procure essa semana, por favor. Corresponda ao Evangelho, corresponda à palavra de Deus, corresponda ao chamado do Espírito Santo para você. Não seja negligente, não ache que isso é coisa da sua cabeça, não ache que isso é impossível. Se o Espírito Santo está te chamando, Ele é o propulsor da nossa missão. Ele vai dar capacidade, Ele vai dar recurso, e nós vamos operar debaixo da unção e do envio do Espírito. Levante suas mãos. Senhor, eu oro pedindo, Deus, fala conosco. Revela a sua vontade para cada um deles aqui, Senhor. Libera aqui, Senhor, em nome de Jesus.